Bom dia, irmãos, amigos, amados, queridos, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje, dia 3 de junho profético, Deus, Ele é fiel, aleluia, Jesus. Quero liberar uma palavra do céu para nossas vidas nesta manhã, uma palavra de bênção, irmão, palavra de vitória, ao qual o Espírito Santo ministrou ela no meu coração, que se conta no livro de Marcos 6, versículo 30. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Versículo 30. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinha feito e ensinado, e havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. E Jesus disse: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Comecei a meditar nas escrituras aqui, neste versículo. O livro de Marcos 6 fala de muitas coisas, fala de onde Jesus enviou os 12, fala de João que foi decapitado, mas eu quero falar da primeira multiplicação dos pães. E ao entender aqui, gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Quantas pessoas estão no dia a dia, na correria, para um lado e para o outro, vai para um lado, vai para o outro, muitas das vezes está até sem direção de Deus, correndo para um lado e para o outro e nada se resolve. Aqueles não tinham tempo nem de comer. Muitas pessoas têm corrido para um lado e para o outro e não têm tido tempo nem para Deus, não tem tempo nem para conversar com o Senhor, para fazer uma oração, para agradecer pelo dia. Então aquele estava indo e vindo, sem direção, irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando foi a Samaria, aquela mulher, quando ele perguntou se ela tinha marido, que ela disse que teve 5, mas não era dela, aquela mulher estava sem direção nenhuma, mas Jesus chegou para dar direção àquela mulher. Jesus chegou para mudar o rumo dela, Jesus chegou para mudar a história dela, porque não tinha direção. Deus quer lhe dar uma direção. Não faça nada sem a direção de Deus. Não corra para um lado e para o outro não, porque a tua resposta, a tua vitória, ela vai vir do Senhor. Então as pessoas estavam de um lado e para o outro, de um lado e para o outro, estavam inquietas, estavam tão inquietas que não tinha tempo nem para comer. Não tem tempo para comer, tu não tem tempo para Jesus, tu não tem tempo para Deus, está inquieta. Mas nesta manhã eu quero dizer para você: aquietai o teu coração e sabeis que eu sou Deus. Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Glória a Deus. Então aquieta, escute. E Jesus disse: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Jesus agora está chamando para um lugar deserto para descansar. Nós sabemos que muitas das vezes tu está passando algo na tua vida e você diz: eu estou no deserto, eu estou na prova. Deserto, lugar onde você não vê nada, onde você não vê ninguém, onde muitas das vezes você não tem uma palavra, você não tem um ombro amigo. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de choro. Muitas das vezes o deserto chega a ser lugar de desespero, porque você acha que está esquecido neste deserto. Mas veja a lógica de Jesus. Jesus chama para o deserto para quê? Para descansar. Então já sabemos que num deserto tem descanso. Então tem descanso para você neste deserto. Ei, entenda uma coisa: tem descanso, tem refrigério para a tua alma. Deus está dizendo: ei, descanse neste deserto, porque é nesse deserto que Deus vai lhe dar vitória. Então creia somente, não duvide não. A Bíblia vai dizer no Salmo 78, versículo 19: e falaram contra Deus dizendo: poderá preparar uma mesa no deserto? Se tu for meditar neste salmo, eles duvidaram de Deus. Poderá Deus preparar uma mesa nesse deserto? Nesta manhã, qual é a tua dúvida?
Poderá Deus preparar uma mesa para você nesse deserto? Pois neste deserto, eu quero dizer para você, na manhã de hoje, que Deus prepara a mesa no deserto, que Deus tem descanso para você, que Deus tem providência para você nesse deserto. Esse deserto, do jeito que está, não vai ficar. Esse deserto está doído, está na solidão, está chorando, está sofrendo, mas tem descanso. Hoje chegou descanso para o teu deserto. E depois do descanso, pastor, escute o mistério. Depois do descanso nesse deserto, vai ter a bonança. Num deserto vai ter bonança. Entenda uma coisa, a bonança não é fora do deserto, não, é dentro do deserto. O milagre não vai ser fora do deserto, não. Deus não vai tirar você do deserto para lhe dar vitória. Deus vai dar vitória a você dentro deste deserto. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, e correram a pé de todas as cidades, e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas das coisas. Quando souberam que Jesus estava indo para lá, foram atrás, vinha de toda a cidade, se juntou uma grande multidão. O que eu quero que você entenda neste versículo, nesta manhã, que essas pessoas foram atrás de Jesus. Por quê? Porque eles tinham problema, eles tinham necessidade, pessoas estavam precisando de resposta, de milagre, de bênção, né? E pessoas têm corrido para um lado e para o outro, atrás de resposta em outros lugares, mas nesta manhã eu quero dizer a você, que a tua resposta, a tua vitória, ela está no Senhor Jesus. Só Deus pode lhe dar vitória. Então eles foram para onde? Para os pés de Jesus, porque lá Jesus, ele sabia que tinha vitória. E já era tarde, por isso os seus discípulos aproximou dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Escute, a concepção dos discípulos. Ele estava sem entender, meu irmão. Andando do lado de Jesus, mas estava sem entender. Eles disseram: já é tarde, Senhor. Já é tarde, e aqui é um lugar deserto. Ele estava o quê? Com medo de morrer no deserto, com medo da fome, da necessidade, da falta de comer. Escute, nesta manhã não tenha medo deste deserto, não se espante com esse deserto que você está vivendo, porque Deus não vai tirar você desse deserto, não. Deus vai lhe dar vitória no deserto. Neste deserto, Deus vai preparar uma mesa para você neste deserto. A Bíblia é viva, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetrante. Segura esta palavra nesta manhã. Se tu está no deserto, vai ter bonança para você neste deserto. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoado vizinho comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dele vocês algo para comer? Eles disseram: isso exigirá 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifique. Ele disse: porque esta geração pede. Pulei demais. Verifique quantos pães tem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se tu tá neste deserto, no deserto que Deus vai te honrar, tem vitória de Deus, meu irmão, neste lugar. Ori calabá, xaramante calabacei. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupo em 150. Glória, Jesus mandou todos se assentar. Faz os grupos de 150. Os discípulos estavam sem entender nada, porque ele disse: não, manda este povo embora, porque vão morrer nesse deserto de fome, porque no deserto tem calor, no deserto tem solidão, no deserto não está tendo o que comer, manda este povo embora. Mas Deus estava dizendo: ei, você está vendo a situação de uma forma, agora comece a olhar da minha forma. Nesse deserto tem sol quente? Tem, mas tem pé de zimbro para ter sombra. Nesse deserto tem fome? Tem, mas tem mesa preparada, tem pãozinho quente, tem peixinho, oricalabaxo, orimicalas. Andarai. Nesta manhã eu quero dizer para você: nesse deserto tem vitória para a tua casa, para a tua vida. Glória. No Salmo 76, versículo 9 vai dizer: quando se levantou Deus para julgar e para salvar a todos os humildes da terra. O que entendemos quando o Salmo está dizendo quando Deus se levantar? Deus está dizendo nesta manhã: estou se levantando. Deus está dizendo: estou agindo ao teu favor. Nesta manhã Deus está agindo, Deus está trabalhando a teu favor. Creia somente, meu irmão, a palavra é viva. Glória.
Então Jesus ali mandou sentar, ordenou, organiza. E assim eles assentaram em grupo de 150. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servisse ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os despediram e recolheram 12 cestos cheios de pedaços do pão do peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Oh, glória a Deus! Escute, que aquela coisinha de nada que estava nas mãos dos discípulos, porque Jesus perguntou: quantos pães tem? 5 pães e 2 peixes, estava nas mãos dos discípulos. Só que quando passa para a mão de Jesus é diferente, multiplica. Então pega o teu pãozinho, coloca na mão de Jesus, coloca o teu problema na mão de Jesus, porque Ele vai fazer, Ele vai resolver. Aquele povo era 5.000 homens, 5.000 homens, escute, 5.000 homens, escute, devia ter mulher também, devia ter criança também, mas escute só a lógica. Aquele povo foi satisfeito, aquele povo foi suprido a sua necessidade, aquele povo no deserto teve uma multiplicação de pães e peixe. Ei, num deserto tem multiplicação, num deserto tem bonança, ei, e ainda alimentou e ainda sobrou. Quer dizer para você que vai ter uma grande multiplicação neste deserto. Nesse deserto vai ter uma grande vitória para a tua vida. Ei, não fique esperando Deus tirar você do deserto, não, que Deus não vai tirar você do deserto, não. Ele vai lhe dar vitória dentro do deserto. Ele vai preparar a mesa dentro do deserto. Ele vai suprir dentro do deserto. Ele vai fazer um milagre dentro do deserto. A mesa é dentro do deserto. Ei, então entenda nesta manhã que há uma sentença do céu para a tua vida, há uma sentença de milagre, há uma sentença de vitória. Nesse deserto tem providência de Deus. Creia somente na parte do Senhor, porque é do céu esta palavra nesta manhã. Creia e receba no nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.